Voltou? Então tá. Então agora já continuando de onde tinha parado, acho que tinha parado no Keno, né? O Keno que tá indo lá para a Arábia, tá indo para a mesma liga que o Carille acabou de ir. O Carille foi para o Wydad, o time que acabou de subir da segunda divisão para a primeira divisão da Arábia. O Casares, que é atualmente do Atlético Mineiro, está fazendo uma boa temporada, já fez a temporada passada também foi uma baita uma temporada do Casares. Ele tá bem próximo de ir pro Porto. Só que o Porto não quer contratar ele em definitivo ainda, quer contratar ele por empréstimo, para depois, caso ele faça uma boa temporada, contratar o Casares em definitivo. O Gil, zagueiro que já foi convocado pela seleção brasileira várias vezes, pode estar vindo para o Flamengo. Atualmente ele está jogando lá na China e ele já falou que quer voltar para o Brasil sim. E o Flamengo é um dos times que mais tem dinheiro atualmente no Brasil e estaria bem próximo de trazer novamente o Gil para o Flamengo. Essa terça-feira, acho, ou na segunda, teve o sorteio da Libertadores, onde alguns brasileiros se deram muito bem e outros se deram muito mal. O sorteio ficou com o Corinthians e Colo-Colo do Chile. O Colo-Colo vai decidir em casa. Foi uma boa... O Corinthians foi até com um bom sorteio, já que o Colo-Colo não tem tanta tradição assim. É um time bem conhecido na Libertadores, só que não vem ganhando quase nada atualmente e tá bem fraco sim essa temporada. O Corinthians tem que passar com uma baita uma obrigação mesmo, já que principalmente o Osmar Loss, o cara, ele acabou de sair, ele tem que fazer o nome dele, o Corinthians tem que classificar para a próxima fase da Libertadores. Aí o único confronto entre brasileiros é o Cruzeiro e o Flamengo. Aí o Flamengo é o principal a passar sem dúvida, já que vem jogando melhor que o Cruzeiro também. O Grêmio vai enfrentar o Estudiantes da Argentina. O Atlético Nacional vai enfrentar o Atlético Tucumã. Aí já é confronto estrangeiro, nenhum brasileiro. O Libertad vai enfrentar o Boca Juniors da Argentina. O Libertad que é do Paraguai. O Boca Juniors que é sempre um dos candidatos ao título da Libertadores. O Palmeiras vai enfrentar o Cerro Porteño do Paraguai. O Palmeiras aí tem a obrigação de passar também, já que o time é muito mais forte que o time do Cerro Porteño. E o Santos, que é um dos brasileiros que mais se deu mal, que vai enfrentar o fortíssimo Independiente lá da Argentina. Independente que é o atual campeão da Sul-Americana. Já temos mais alguém aí, Ralha? Abraço para o Léo Batista. Abraço para o Christian Lourenço. Abraço para Mário Meirelles. Abraço para a Jana Alexandre. Abraço para o Felipe Rodrigues. Abraço para a Aline Beretta. Abraço para o João Guerra aí. E abraço para a Daiane Oliveira. Daiane Oliveira, que também é um dos patrocinadores aqui do programa, junto com a Santiner, da Linux Facção, o do Bar do Divino, e a Daiane Oliveira, que é a dona do Dai Adesivos. Todos esses 4 patrocinam aqui o programa, todos estão passando o seu telefone do lado. Agora, já subindo, indo para o futebol internacional, vamos ter algum amistoso entre seleção, que é o caso de Inglaterra contra a Costa Rica, a Inglaterra que está na Copa do Mundo, e a Costa Rica que está no grupo da seleção brasileira. Fez um amistoso domingo passado contra a Croácia, venceu por 2-0, e agora a seleção brasileira vai jogar no domingo contra a Áustria, no mesmo horário, às 11 da manhã, também no domingo. O Portugal vai enfrentar a Argélia, Portugal que é um dos piores grupos da Copa do Mundo, que é o grupo também da seleção da Espanha. Já a Argélia nem classificou para a Copa do Mundo. A Argélia tem 2 jogadores muito bons, que é o Mahrez, que foi o melhor jogador da Premier League na temporada 2014-2015, e também tem o Brahim, que é um dos melhores jogadores que atuam no Portugal atualmente, que atualmente joga lá no Porto, que também é o maior hoje, na minha opinião, do time, maior clube lá de Portugal. O México, agora uma coisa que eu achei bem engraçada, alguns jogadores do México fizeram uma festa com bebidas alcoólicas, com prostitutas e também com drogas. E eles podem ganhar uma punição sim, e se ser pegado no doping da Copa do Mundo, eles podem até ficar fora da Copa. Foi uma festa que durou 24 horas, lá estavam, tem uma especulação que até o treinador possa estar lá, o Osório, estava o Raul Jiménez, estava os irmãos dos Santos, o Giovanni e o Jonathan, e também estava uma das estrelas do time, que é o Ochoa. Muitos brasileiros se lembram dele por causa da Copa de 2014, onde o Brasil enfrentou o México na fase de grupos e empatou somente por 0-0 por causa desse goleiro. Outra coisa também que tem relação a isso é o Tite. O Tite liberou os jogadores a terem relações sexuais com suas mulheres nas folgas. O treinador da Alemanha proibiu isso e rodou o mundo. Já o Tite liberou, então não tem problema nenhum os jogadores fazerem isso nas suas folgas. Já temos mais alguém, Halia?
Só lembrando, quem querer participar do sorteio na sexta-feira da caneca, já que não vai ter meu programa, vai ser feito sorteio no programa do Beto Madeira, é só comentar, eu quero participar. A caneca é essa aqui mesma. Vou mostrar aqui, ver se tá passando certinho, olha. Tá aqui, ó. Essa aqui é a caneca que vai estar no sorteio. Já foi sorteado 3 vezes, que foi o Luiz Fernando que ganhou, mais conhecido como Queco, o Robinho que joga no Industrial, o Robson Luiz, e a outra foi a primeira vencedora, que foi a Elaine, que cuida lá do bar do ginásio. Então, quem querer participar, é só comentar, eu quero participar, que nós já vamos anotar o nome, e depois na sexta-feira vamos fazer o sorteio no programa do Beto Madeira. Já tem mais alguém? Abraço para Sandra Simão. Abraço para o José Campos. Abraço para o Volney de Bem. Tem uma barbearia lá no centro, corta o cabelo, como é um dos melhores da fumaça, sem dúvida. Muita gente boa, a gente vai lá cortar o cabelo com ele, nem vê o tempo passar. Abraço para Denise Nathalie. E abraço para Everson Policarpo, que já estava na primeira transmissão ali onde caiu. E abraço para Paula Matildes. Então agora já assim, indo para a última seleção de hoje, é a última seleção das 32, que é o Japão, a última seleção também na Copa do Mundo. Já foi falado em 31 seleções, então já foi mais de 31 programas aí, a gente nem vê. Começou já faz uns 3 meses, 4 meses, começou pela seleção da Rússia, que é a principal seleção que vai sediar a Copa do Mundo, e vai terminar no Japão. Então, só lembrando que para saber um pouco do futebol, tem que entender um pouco da economia e também um pouco da história do país. Como sempre, como você já sabe, o Ralha vai lá explicar um pouco da história e um pouco da economia. Vamos lá, Ralha? E abraço para a Miss Lane Rabelo. Agora é só esperar o Ralha mudar aqui para ele. Lembrando, quem não comentou ainda para participar do sorteio, que acho que só temos uma participante, que é a Raquel Oliveira, que já está no sorteio da sexta-feira. Caso ninguém comente, ela já ganha automaticamente a caneca, nem vai ser feito sorteio. Quem querer participar, é só comentar, eu quero participar, que já vai estar participando do sorteio. Ah, também tem um das outras semanas, verdade. Agora vai toda semana, tipo, se tu comentou num mês, vai ficar durante vai participar de 4 sorteios. Depois, no outro mês, já tem que comentar novamente para poder participar desses 4 sorteios. Já ia me esquecendo, sorte que o Ralha avisou. Vamos lá, Ralha. Só esperar o Ralha mudar. Lembrando também a última seleção, a gente nem vê que passa tudo tão rápido assim. Boa tarde, Cauã. Boa tarde, Ralha. Boa tarde aos nossos ouvintes. Hoje só esperar o Ralha mudar ali a câmera. A seleção é japonesa. Agora sim. Pronto. Eu vou ficar de capuz, tá? Porque recomendações médicas, não pegar friagem, então hoje eu vou ficar assim de capuz. Vamos lá. As origens da civilização japonesa são remotas e bastante imprecisas. Contudo, alguns estudos indicam que os primeiros ocupantes desse território apareceram no século 3 a.C., entre as várias capturas que surgem nesse período de formação. Podemos destacar a existência dos Yayoi, Kyushu e Jomon. De acordo com algumas pesquisas, as mais remotas civilizações teriam chegado da Sibéria durante o período neolítico. O processo de unificação política do Japão teria acontecido ao longo da dinastia Yamato, que configurou a presença de um estado centralizado. Contudo, ao atingirmos o século VI, a existência do poder real foi paulatinamente perdendo espaço para o poder exercido pelos chefes locais. Após a chamada Guerra Ronin, o poder central perdeu espaço para os senhores de terras locais que guerreavam constantemente entre si. No século VII, aliás, os conflitos e disputas locais perderam espaço para a rearticulação da dinastia Yamato, que conseguiu promover mudanças que recuperaram o governo monárquico. Após algumas disputas, a monarquia japonesa se tornou praticamente hegemônica durante uma fase de aproximadamente 1000 anos. Nesse tempo, vale destacar a ascensão dos samurais, enquanto importantes agentes militares e políticos. No século XVI, o contato com os comerciantes espanhóis e portugueses determinou o gradual processo de abertura da civilização japonesa ao mundo ocidental. A ação de mercadores e clérigos jesuítas marcou um primeiro momento das transformações culturais que ganharam espaço no Japão. No século XIX, a ação imperialista norte-americana foi peça-chave fundamental para a abertura do povo nipônico ao Ocidente. Com a abertura econômica forçada pelo esquadrão militar dos Estados Unidos, os japoneses entraram em contato com novas ideologias políticas. Em pouco tempo, um forte movimento nacionalista reivindicou a modernização das instituições do país e o fim da influência estrangeira no território.
A partir de 1868, a chamada Revolução Meiji ordenou a industrialização japonesa e a extinção das antigas instituições medievalescas. Curiosamente, em um curto espaço de tempo, os japoneses abandonaram a posição de nação subordinada ao imperialismo para se transformar em uma potência industrial promotora de tal política dominadora. Lembrando, pessoal, que às vezes eu faço assim para ser mais fácil vocês entenderem, porque eu tô com um problema desse lado do rosto, e algumas palavras eu tenho dificuldade em falar. O auge dessa nova situação aparece nas primeiras décadas do século XX, quando o governo japonês se envolveu nos conflitos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. No fim da Segunda Guerra, tremendo a ascensão de uma potência socialista vizinha, os Estados Unidos promovem o lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Essa tragédia nuclear acabou simbolizando a reconstrução da nação japonesa, que não tinha recursos para se recuperar das terríveis perdas econômicas e humanas do conflito. Na década de 70, acabou se reerguendo e ocupando um importante papel na economia mundial. Atualmente, os japoneses são sistematicamente associados ao desenvolvimento de tecnologia de ponta que marca o capitalismo. Os campos de informática, robótica, telecomunicações, automobilismo são os mais significativos alvos que atestam a posição de vanguarda nipônica. Vez ou outra, os meios de comunicação divulgam mais um invento ou descoberta proveniente dos laboratórios japoneses. Os produtos agrícolas são arroz, batata, repolho, beterraba e frutas cítricas. Na pecuária, bovinos, suínos e aves. Mineração, calcário, enxofre e asfalto natural. E a indústria, máquinas, equipamentos de transporte, produtos eletroeletrônicos e siderurgia, que é aço e ferro. Agora sim, só esperar o Ralho mudar aqui bem rapidinho. Agora sim. Então agora, só lembrando como a Ralha falou, ele tá puxando aqui por causa que ele deu um problema no rosto dele, como eu já expliquei pra vocês no programa retrasado ou passado. Ele saiu do banho quente e foi pro frio, daí ficou que nem o Johnny Rex, igual ele fala, ficou com a boca toda torta. Como é que é? Jonah Rex, o ator aí, o personagem na verdade, né, Ralha? É um personagem dos quadrinhos. O Ralha que acompanha bastante quadrinhos também. A seleção já vai se preparando aí, porque a seleção do Japão vai em 5, 6 minutos para falar um pouco sobre ela. Ela foi filiada à FIFA em 1932. Lembrando que as seleções hoje mundiais, as mais famosas e as medianas, pequenas, já são todas filiadas à FIFA. Por causa senão não poderiam jogar Copa do Mundo, Copa das Confederações, nem eliminatórias, por causa que a FIFA comanda tudo e as seleções têm que ser liberadas pela FIFA e daí tem que ter meio que uma filiação com a FIFA também para poder disputar esses campeonatos. Um dos primeiros títulos de expressão da seleção do Japão nem foi um título ainda, foi uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos, em 1968. Nem havia a atual liga lá ainda do Japão, o esporte mais conhecido lá ainda era o beisebol. Nem tinha a liga nacional como tem o Brasileirão aqui, nesse tempo, nem tinha a liga japonesa ainda. E o primeiro título mais importante mesmo da seleção do Japão foi em 1990, quando conquistou o seu primeiro título, que foi a Copa da Ásia. Foi seu primeiro título da Ásia e primeiro título da história da seleção japonesa. Ali daí já existia a sua liga, a liga japonesa, que foi criada no mesmo ano lá, e um dos primeiros clubes, que é um dos primeiros clubes hoje, também é um dos maiores campeões hoje nacional, foi um dos mais velhos. Lembrando que antigamente, agora você deve perguntar, como os times japoneses disputavam algumas partidas? Era somente amistosos entre eles, ou jogavam amistosos contra outros países. Mas não tinha nada demais também, não tinha grandes jogadores, por causa que ninguém queria jogar para lá, por causa que nem liga tinha, e eles ficariam escondidos lá também. Como eu falei ali, o primeiro título de expressão foi em 1992, eu havia falado errado, foi com a conquista da Copa da Ásia e foi sediada em seu país, foi sediada lá no Japão. A primeira classificação para a Copa do Mundo foi em 1998, onde ela fez uma baita de uma eliminatória e conseguiu ir para a Copa de 98, mas depois ainda acabou sendo eliminada já na fase de grupos. Desde lá, a seleção japonesa jogou todas as Copas do Mundo que tem até hoje, e para mim hoje a seleção do Japão é a melhor seleção da Ásia, sem dúvida. Tem o Kagawa, tem grandes jogadores, tem o Honda também, tem o Okazaki, tem o lateral esquerdo Nagatomo, também são os 4 melhores jogadores hoje, sem dúvida, da seleção do Japão. A seleção do Japão foi bastante criticada na convocação, por causa que o treinador levou mais medalhões e não levou os melhores japoneses da temporada.
Não levou, inclusive, o melhor jogador do campeonato japonês e levou jogadores que estão desaparecidos no futebol hoje, estão lá parados, quase nem jogam em seus clubes. Em 2002, a seleção do Japão sediou a Copa do Mundo junto com a Coreia do Sul. As duas sediaram a Copa do Mundo junto. Aqui todo mundo se lembra já que o Brasil foi campeão mundial lá no país deles. Já nessa Copa do Mundo, que eles sediaram a Copa do Mundo foi em seu país. O máximo que eles chegaram também foi nas oitavas de finais, que foi a sua melhor campanha na história em Copa do Mundo. Em 2006 foi novamente eliminado em fase de grupos. Em 2010 chegou às oitavas de finais, mas acabou levando um vareio. E só lembrando que eu olho para cá por causa que fica tudo anotado aqui no computador, porque senão seria um pouco difícil eu lembrar de tudo. Por isso, às vezes, eu viro a cara aqui e leio para vocês. Depois, como eu falei ali, a primeira Copa das Confederações que ela participou foi em 2001. Como ela seria sede, mas mesmo assim ela já disputaria porque ela havia ganhado a Copa da Ásia. Ela já disputaria mesmo automaticamente, onde é um dos maiores campanhas dela da história, foi onde ela conseguiu chegar em segundo lugar. O jogador que mais participou com a camisa da seleção japonesa, teve um nome complicado, é o Yashuto Endo, que jogou 152 partidas com a camisa da seleção, e o maior artilheiro, vou falar só o segundo nome, que é o mais fácil, que é o Kamamoto, que fez 80 gols pela seleção japonesa. Oi, Hélio? Deixa eu ver. Esse aí mesmo, Hélio. Yasuhito Endo. O Rainer que vê bastante quadrinhos, ele consegue pronunciar esse nome. Vê bastante anime. Já temos mais alguém antes de encerrar, Rainer? Lembrando, quem não comentou ainda para participar do sorteio na sexta-feira, é só comentar eu quero participar. A caneca é essa aqui, ó. Mostrando para vocês. Essa aqui é a caneca que vai estar participando do sorteio. Lembrando que é o quarto sorteio e não vai ser feito meu programa, porque não vai ter o programa na sexta-feira. Vai ser feito um programa do Beto Madeira. Já tem mais alguém aí? Abraço pro Beto Madeira. Verdade. Também tá ali atrás, ó. Tá aparecendo ali, ó. Tá aparecendo só bem escuro. Mais alguém? Abraço pro Maicon Fração aí. E abraço pro Everaldo Acides Rocha e Chico Bento, né? Verdade, é um dos patrocinadores aqui da TV Sul mesmo. Eu tenho meus patrocinadores do programa, e a TV Sul tem os patrocínios principais aí. Só então, Ralha. Então, já encerrando, lembrando que sexta-feira não vai ter o programa, só vou estar aqui no programa do Beto Madeira para fazer o sorteio com vocês, que por enquanto só tem a Raquel Oliveira. Caso não tenha ninguém, não, tem sim, eu já ia me esquecer novamente, tem o da semana passada, retrasada, por causa que quem não ganhou vai poder participar de 4 sorteios. Depois que participou dos 4, tem que vir comentar novamente para poder participar de novo. Então, espero que vocês aqui na segunda-feira, já voltando no programa Bola Rolando às 3 horas da tarde. Tchau.